Boa noite, professor. Eu não estou conseguindo ouvir o seu áudio. Jornal da FPV, segunda edição. Requisitos para uma vida gente, mais próxima. esqueci de colocar aqui o áudio. Desculpa. Agora eu estou ouvindo. É muita coisa na cabeça. Então, pera lá. Então, pera aí, que agora eu vou compartilhar. Só um pouquinho. Agora acho que vai. É esse aqui. Pronto. Estão todos vendo e me ouvindo? Sim, professor, agora tá. Beleza. Boa noite. Boa noite, obrigado por avisar. Bem, vamos lá, eu vou desligar minha câmera e a gente começa a aula. Vamos lá. Bem, a gente está na unidade de ensino 3, que fala sobre processos estocásticos e cadeia de Markov. Vamos para a seção 3, que fala sobre cadeia de Markov contínuas. Na aula passada, a gente falou sobre cadeia de Markov discretas. Então, aqui a gente vai apresentar outro caso para o caso do tempo. Quando o tempo é contínuo, isso quer dizer que o fenômeno ocorre, né? O fenômeno observado, analisado, ele ocorre em qualquer momento do tempo. Diferente do anterior, que ele ocorria, né? Quase não saiu. Ocorria em alguns momentos do tempo. Aqui não, ele pode ocorrer em qualquer momento do tempo. Essa é a diferença. Tá? Essa aula já está disponibilizada no AVA para vocês. Eu coloquei lá em PDF todos esses slides que eu vou apresentar. E aí eu vou sugerir para vocês fazerem download para lerem, porque também tem questões que eu extraí lá do AVA, e a gente vai comentar essas questões, como que vocês vão olhar para elas, para analisá-las e tal, coisas do tipo. É interessante que vocês tenham isso em mãos. Vamos falar aqui esse slide é um lembrete, né? Uma relembrança, que a gente, toda a aula, desde o começo da unidade 3, a gente fala isso, sempre no início da aula, né? O que é uma cadeia de Markov? É um processo de Markov. Mas o que é um processo de Markov? O processo de Markov é um fenômeno que o estado futuro depende só do hoje, né? Do estado presente, e não depende do passado anterior a hoje, anterior ao presente. É qualquer fenômeno que se encaixe nessa configuração, tá? Independente do fenômeno. Pode ser na indústria, pode ser fenômeno meteorológico, pode ser fenômeno terrestre, né, geográfico, pode ser fenômeno social, pode ser fenômeno estatístico, pode ser fenômeno matemático, o que seja. Qualquer fenômeno que possa se adequar a essas condições, eu posso dizer que esse fenômeno é um processo de Markov. Um processo de Markov vira uma cadeia de Markov quando os valores da variável do fenômeno, que é o que a gente chama de estado, né, espaço de estados, ocorre com valores discretos. Valores discretos são números, né, inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante. Onde esses números recebem, eles são códigos, né, para algum status ou algum atributo do fenômeno, da variável que representa o fenômeno, né? O fenômeno todo a gente representa por variáveis, né? E no caso de processos estocásticos, elas são variáveis aleatórias. A representação que a gente tem usado simbólica para as variáveis do processo é assim, né? X índice T, ou X tendo argumento T. Tá? Então, isso ou isso, estamos falando da mesma coisa. Tá? Então, ela vai estar... Opa, espera aí que eu andei clicando aqui indevidamente. Então, tá lá. As variáveis aleatórias que terão são definidas no espaço de estado discreto, tá? Então, é isso que eu comentei, tá? Um processo de Markov vira uma cadeia de Markov quando esse segundo ponto aqui acontece. Agora, vamos lá falar sobre a aula de hoje, o tempo contínuo.
né? A cadeia de Markov em tempo discreto é o que a gente viu na aula passada, só que a gente tinha lá, se ela é cadeia de Markov é porque o estado já é discreto, tá? Então, toda vez, falar de cadeia de Markov é um processo estocástico com espaço de estados discreto. Isso já é intrínseco. Falar de cadeia de Markov é falar disso. Então, tem que ficar sempre isso na cabeça. Porque tem muita questão que vem que fala assim, tá? Então, se você fala de cadeia de Markov, você está falando, vou repetir. Falar de cadeia de Markov é falar de um processo markoviano de estados discretos. Isso tem que virar meio que mantra, tá? Para poder vocês irem para as questões da prova já com isso na cabeça. E aí, tempo discreto. Então, a diferença aqui de hoje vai ser exatamente com respeito ao tempo. Não é mais tempo discreto, mas agora é tempo contínuo, né? Que é exatamente o que eu comentei no início da aula. As transições, ou seja, as mudanças de um estado para outro, elas vão poder acontecer em qualquer instante. Qualquer instante. Esses autores aqui afirmam que, né, Alves Delgado, é importante considerar o tempo em que o processo permanece em cada estado. Então, é uma característica que a cadeia de Markov em tempo contínuo exige que seja analisado. Quanto tempo ficou no estado 0 para poder mudar, transicionar, né, para mudar para o estado 1, por exemplo. Então, esse tempo de permanência em cada estado, ele é importante para analisar o comportamento do fenômeno, tá? O tempo, obviamente, é aleatório. Por quê? Porque essa permanência do tempo em cada estado varia. Tá? Então, se é variável, é aleatório, no caso. Tá? Porque a gente está falando de processo estocástico. E aí, a simbologia utilizada é essa letra grega aqui, chamada tau. Tau, índice I, é para se referir ao estado, tá? Estado, dependendo do número de estados que o processo possuir, esse I vai variar exatamente com relação a isso. E essa letra grega chamada tau é que vai representar exatamente os estados, né? O tempo aleatório que permanece nos estados do meu processo, da minha cadeia de Markov como um todo, tá? Então, é importante guardar. Isso aqui é um vetor, tá? É um vetor de estados, que a gente vai ver mais para frente. Quando esse tempo de permanência num estado qualquer que seja ele tende para o infinito. Então, tender para o infinito é uma situação, vamos dizer assim, assintótica, né? Ser uma situação assintótica é aquela coisa assim, bem lá no imaginário, bem distante, numa situação ideal, tá? Numa situação ideal, quer dizer, com o tempo tendendo ao infinito, a probabilidade de permanecer em um determinado estado ou em um conjunto de estados, ela é estacionária, ou seja, ela não muda mais. Tá? Então, isso aqui é outra característica importante que vocês devem guardar com respeito a uma cadeia de Markov em tempo contínuo. Tá? Essa transição de o estado I para o estado J, ela vai ter a mesma chance, né, quando o tempo vai tendendo ao infinito. É aquela coisa do limite, né? No limite, indo para o infinito e tal, essa coisa aí. E aí tem essas notações aqui, essa simbologia, né? A probabilidade de transicionar do I para o J num N mais 1 é a mesma coisa, aproximadamente, tá? É o que esse símbolo diz. É a mesma probabilidade de transicionar do I para o J no estado anterior. Ó, então, aqui é N mais 1, aqui é o N. Então, esse aqui antecede esse outro. E aí, também, ambas são aproximadamente iguais a esse π índice J, onde esse π índice J é o vetor de estados. Na realidade, esse daqui, voltei aqui um pouquinho, eu falei uma bobagem aqui. Aqui é o tempo, tá? Representa o tempo. Me confundi a letra tal com a letra π. Aqui, sim, é o vetor de probabilidades. Tá? É o vetor de probabilidade dessas transições aqui, ó. Do I para o J, do I para o J, em um momento e em outro momento. Quando o tempo de avaliação dessas mudanças é muito longo, essas probabilidades elas são aproximadamente as mesmas. É por isso que elas são compostas, elas compõem um vetor de probabilidades. Bem, tá aqui, ó. O πJ, ele é um vetor índice J, né? Π índice J, ele é um vetor linha, tá? É um vetor linha. Então, é um vetor que tem uma única linha.
de probabilidades, né, que é o que chama de vetor de probabilidade estacionária do estado J, por isso que o índice aqui é só J. Então, é a probabilidade de ele permanecer em um determinado estado dentro da cadeia como um todo. Tá? Pensa naqueles grafos que a gente viu na aula passada, um monte de grafo que eu mostrava, ele né, a mudança de um para o outro, ele era absorvente, era transiente, era não sei o que mais lá, e um monte de coisa, um monte de nome lá, tá bom? Então, aquelas mudanças lá, naqueles grafos que eu mostrei para vocês, eles podem ser representados por um vetor de probabilidades, com aquelas propriedades também que eu já comentei com vocês na matriz de transição, né? Se é um vetor de probabilidade, certamente, se é um vetor linha única, uma linha única, a soma dessas probabilidades tem que ser igual a 1 para poder, como é que eu posso dizer? Levar em conta todas as possibilidades de transição. No caso particular de uma cadeia de Markov em tempo contínuo, trata-se do processo de Poisson. Lembra que uma distribuição de Poisson, um fenômeno de Poisson? Um processo de Poisson é o seguinte, é quando a gente tem o estudo de uma contagem, né, eu conto o número de ocorrências de um determinado fenômeno dentro de um período de tempo, onde esse tempo é contínuo. Pronto, é por isso que é uma cadeia de Markov tempo contínuo, processo de Poisson. É tipo assim, eu contar o número de vezes que a minha internet caiu entre 19 e 22 horas, que é o meu horário de aula. Aí tá lá a gente assistindo aula, de repente eu me desconectei uma vez. Beleza, a internet voltou, vou lá, me conecto no Teams de novo para assistir a aula. E aí conecto, estou lá, daqui mais uma meia hora, desconectou de novo. E aí você vai contando o número de vezes, tá? Percebe que esse tempo, entre 19 e 22 horas, ele, de certa forma, ele tem uma continuidade dentro desse período, né? É claro que num cenário ideal para uma cadeia de Markov em tempo contínuo, esse tempo ele é eterno, assim, né? Vamos supor assim, no ideal, é um processo que ele roda, né, para toda a vida, mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam na realidade, né? Então, é pensar dessa maneira, tá? Poisson é contagem, número de ocorrências de situações de interesse. Quando a gente pode medir por contagens, né? Número de vezes que eu vendi um produto, vamos supor, eu sou do comércio, vendi tantos do produto X lá num dia. E aí, isso aí, qual é a probabilidade disso acontecer de novo amanhã, por exemplo? Posso fazer um estudo de cadeia de Markov tempo contínuo, né? Avaliar esses fenômenos por um período de um mês, por exemplo, para eu avaliar meu desempenho de venda. Tá? Então, é muito simples, assim, parece que essas coisas parecem ser muito distantes da gente, na realidade, mas não são, né? É claro que a teoria toda que é apresentada aqui, geralmente, ela é aplicada em algumas áreas do mercado, da indústria, essas coisas de cadeia de Markov, processo markoviano, processo estocástico, é muito usado na indústria, na área de engenharia elétrica. Né? A área de produção também usa bastante quando faz planejamento de produção, quando faz controle de qualidade, acompanhamento de linha de produção. Certo, é claro, né, que isso tudo está implementado em programa de computador. Né? E a gente mal sabe que está fazendo ali um estudo de um processo, por exemplo, estocástico. Né? A gente vai lá, alimenta lá o sistema solta uma série de indicadores, de gráficos e tal, e aquilo tudo é produto de uma análise de um processo estocástico, e a gente nem faz ideia que está fazendo isso. Né? Então, só para um parêntese que eu estou aproveitando para fazer aqui, é que parece que isso tudo que é apresentado aqui é muito distante, mas não é, né? É claro que a aplicabilidade, assim, a gente precisa trazer. A gente precisa trazer para fazer esse link, porque senão isso aqui fica muito desconectado da vida real, né? E não é bem assim. Se isso aqui está sendo trazido como disciplina na formação de vocês, é porque isso aqui é importante para a formação de um engenheiro de produção, tá bom? Só para reforçar a importância da disciplina. Vamos lá.
Então, olha só, o processo de Poisson, ele também ele pode ser um estudo feito de contagem, não só no tempo, mas também em espaço geográfico mesmo, sabe? A questão de, vamos supor, vamos supor, eu quero fazer, eu estou fazendo uma obra, e aí eu quero ver o número de defeitos no piso por metro quadrado, por exemplo. Eu posso fazer um estudo com o processo de Poisson. Se essa obra ela tem uma certa frequência de realização, né? Eu produzo obras semelhantes, né? Então, ou seja, a primeira coisa, o fenômeno tem que se repetir, né? Se eu não consigo repetir o fenômeno, eu não consigo fazer um estudo dele por esse tipo de metodologia, tá? Então, tudo aqui em processo estocástico, cadeia de Markov, processo markoviano ou processo de Poisson, que tudo está entrelaçado aqui, se não puder ser repetido, a gente não pode fazer uso dessa metodologia. Por isso que a gente está falando de processo, né? Ou o nome da disciplina, ou o nome dos métodos, tudo envolve processo. Envolver processo quer dizer repetição. Se eu não posso repetir, eu não posso fazer esse tipo de estudo. Tá? Então, é só para reforçar. A Poisson pode ser feito também em contagem por período de tempo, ou pode ser em também espaço geográfico, espaço métrico, né? Espacial mesmo. Tá? Isso aqui é a função de probabilidade de uma distribuição de Poisson, tá? E aqui eu explico cada coisinha dessas que estão aí, né? Nessa fórmula matemática. Esse P com o argumento V, o Ni, na realidade, isso aqui é uma letra grega chamada Ni, tá? Isso aqui representa uma probabilidade de ocorrer isso aqui, né? V, Ni, contagens no intervalo de tempo ou de espaço definido no planejamento do processo, tá? Esse Mi aqui, que também é uma letra grega, é uma taxa média. Então, a gente precisa ter alguma informação do nosso fenômeno de algum jeito. Se eu tenho um processo que eu quero acompanhar, e aí eu percebi que ele é feito continuamente, né? Por exemplo, ele ocorre continuamente, sem interrupções, pelo menos não se pretende interromper, a menos que ocorra algum imprevisto, né? E que eu faço uma contagem de alguma ocorrência dentro dessa continuidade do processo em funcionamento, né? Eu posso começar a fazer previsões com cálculos probabilísticos, por exemplo, com o processo de Poisson, ficar prevendo quanto da minha produção vai ter avaria, vai ter defeito, aí vamos supor, eu cheguei no em torno de 5% da produção, mensal, vai ter avaria, isso vai me trazer um certo prejuízo e tal. Ah, mas eu quero reduzir isso. Aí que é outras metodologias, né, administrativas da gestão, do planejamento, a estratégico, coisas do tipo assim, também tem que agregar junto, né? As metodologias científicas, né, no geral, assim, elas não trabalham sozinhas, né? Elas se complementam. E aí a informação que eu estou falando prévia, bem, a gente tem que ter um estudo todo prévio, né, para fazer um planejamento e trazer informação do passada para esse planejamento, onde a taxa média, por exemplo, de ocorrência, que inclusive foi a que eu acabei de dizer, né, se eu estimo que isso aqui já é um resultado final, lá, por exemplo, 5% da produção mensal vai ter avaria. Ah, beleza, mas por quê? Ah, porque eu sei que esse aqui é uma média, né, uma taxa, então é uma contagem, um número esperado de eventos por um período. Vamos supor que eu produza 5.000 produtos, né, itens num mês, né, vamos supor de celulares, vou chutar, produzo 5.000 celulares por mês. Beleza. Então, eu estimo que se eu estou querendo verificar os números a probabilidade de avaria, né? Eu sei que em torno dos 5.000 itens produzidos, eu sei que uns 200 vão ter problema, né? A gente não quer, o ideal é óbvio que não tenha problemas, né? O mundo ideal é esse, a produção toda perfeita para sair para venda, né? Bonitinha, perfeita, para poder obter o maior lucro possível. Mas a gente sabe que os cenários precisam ser construídos para não sermos pegos de surpresa, por exemplo. Então, é estimar, é verificar. Mas mês passado
uma determinada quantidade da produção, teve problema, então aí teve que ir para o recall, teve que ir para voltar, não sei o quê, tá certo? A função de probabilidade do processo de Poisson, ela envolve aquela constante de Euler, né? Que é essa constante aqui, ó. Então, no cálculo dela, essa constante, ela faz parte, que é o que a gente chama também de número exponencial. Então, falar de constante de Euler e número exponencial, a gente está falando da mesma coisa, tá? Então, é importante que vocês guardem isso também. Bem, e aí, mais uma coisa, todos esses métodos quantitativos que a gente apresenta, eles todos possuem pressupostos ou condições para que possam ser implementados, né? Então, todos os teóricos lá, os matemáticos, quando eles constroem as teorias... Gente, eu esqueci. Tem alguém chamando aqui, é o Lucas. Vocês conseguem passar aí para ele o link, por favor? Já mandei lá. Tá bom, obrigado. Todos eles possuem pressupostos, e o processo de Poisson não é diferente, porque é um método quantitativo, que também tem pressupostos para poder funcionar adequadamente, tá? O primeiro deles é dizer que não possui memória. Não possui memória é exatamente a questão do processo marcoviano, né? O amanhã só depende do hoje e não do ontem para trás, por exemplo, tá? Grosso modo, ou de forma simplória, é exatamente isso, falar de não possuir memória. Quando a gente está falando de processo de Poisson, a gente também, implicitamente ou indiretamente, também fala sobre a distribuição exponencial. Se a gente diz que a contagem de ocorrência de um fenômeno dentro de um período de tempo segue um processo de Poisson, a gente está afirmando indiretamente que o tempo de observação do processo, de acompanhamento do processo, tem distribuição exponencial. Tá? Então, isso tem algumas questões, inclusive no AVA, que vocês vão ver lá, falando, o tempo tem distribuição exponencial de um processo de Poisson. Isso é verdade, tá? Então, é bom também guardar essa informação. Essa aula está sendo gravada, ela vai ficar disponível logo hoje ainda, quando eu tenho feito assim, sempre que eu encerro a aula, eu subo a gravação lá para o AVA para que vocês possam rever a aula ou baixar, se vocês quiserem, coisas do tipo assim, tá bom? O segundo pressuposto, condição para que o processo de Poisson possa ser implementado ou utilizado como método para análise de fenômenos, de processos, é que os incrementos possuem características de independência e de distribuição idêntica. Primeiro, a distribuição idêntica é a distribuição de Poisson. Então, o processo como um todo, as ocorrências, né, o comportamento das ocorrências do fenômeno, né, do processo, elas possuem sempre comportamento semelhante. Isso quer falar identicamente distribuído, ou seja, a função matemática que representou uma ocorrência num determinado ponto do tempo vai também representar bem uma outra ocorrência em um outro ponto, tá? Independente quer dizer o seguinte, o fenômeno ocorreu em um ponto, né? Aconteceu o que eu estou querendo observar, aconteceu 10 horas da manhã, beleza. Lá 19 horas também aconteceu. Então, essas ocorrências, 10 da manhã e às 19 horas, não tem relação entre elas. Tá? Não é porque aconteceu às 10 que vai acontecer às 19 ou vice-versa. Tá? Isso é a característica de independência. E aí, essa coisa do incremento aqui é exatamente assim, o intervalo entre essas ocorrências, que é o que ele chama de incremento, né? Esse intervalo tem essa característica aí, eles são independentes e são identicamente distribuídos, ou seja, a função matemática que representa esses incrementos ou intervalos é a mesma. No caso, Poisson. Vamos aos exemplos, tá? Então, olha só. Então, vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque eu vou ficar lendo aqui, mas esses exemplos foram extraídos do AVA, então é importante que vocês observem para como que a gente tem que fazer a leitura desses exercícios, né? Para que a gente possa entender o que está sendo dito, o que foi apresentado aqui na aula, porque minha intenção agora não, desde sempre, né? Mas principalmente agora no B2,
é justamente apresentar para vocês aquilo direcionado para as questões, tá? Estou tentando preparar vocês para a prova, que a gente ainda não sabe ao certo como que vai acontecer, né? Mas é importante a gente já ficar pronto. Diz o seguinte: as cadeias de Markov em tempo contínuo, que é a nossa aula de hoje, podem ser descritas de modo semelhante àquela em tempo discreto, que é, né, estado discreto, né, uma cadeia de Markov, divergindo no fato de que as transições podem ocorrer em qualquer instante do tempo, sim, porque agora a gente está falando de tempo contínuo. E aí tem esses autores que afirmaram isso. Além disso, de acordo com Alves e Delgado, em 1997, nas cadeias de Markov em tempo contínuo, é importante levar em conta o tempo no qual o processo permanece em cada estado. Isso aqui eu comentei, né? Então, isso aqui, ó, tá vendo? Porque eu disse, olha, é importante guardar isso aqui, essa informação. Tá vendo? Isso aqui é um exemplo que eu tirei do AVA, e ele justamente fala isso. Diferentemente da cadeia de Markov em tempo discreto, ok. Ele está afirmando. Esse tempo de permanência, né? Ó, esse tempo é aleatório, podendo ser representado por I. Exatamente. Ou seja, o tempo que o processo permanece, deixa eu só tirar aqui, tem um negócio aqui. O tempo que o processo permanece no estado I. A partir deste contexto, seja um processo estocástico, está aqui, ó, representado pela variável, né? Essa é a simbologia que a gente usa, x de t, onde esse t é maior que zero, ou seja, isso aqui é o tempo, tá? Essa variável, que é o fenômeno, está indexado pelo tempo, onde esse tempo é positivo. É isso que está sendo dito aqui matematicamente. Em tempo contínuo, que assume valores nos inteiros não negativos, 0, 1, 2, ou seja, esse valor de x vai ser 0, 1, 2, tá? Então, o estado é discreto, ó, número inteiro aqui, tá? O tempo é contínuo, o x vai ser 0, 1 ou 2, tá? Este processo é uma cadeia de Markov em tempo contínuo C. Aí, olha só a salada. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Uma dica quente. Tá vendo isso aqui, ó? Basta olhar para esse t. Tá vendo aqui, ó? T maior que zero. Então, esse tempo sempre vai ser maior que zero. Não tem nada a ver isso aqui. T maior ou igual que 1, T maior ou igual que 4, T maior ou igual que 2, T maior ou igual que 0, ó, é exatamente isso. T maior ou igual que 3. Por quê? Porque o T maior ou igual que 0 abrange todos esses outros. Então, esse aqui é muito mais abrangente, tá? Mas isso aqui ele está apresentando, só para vocês, eu estou chamando a atenção já para o fator principal que mata a questão, assim, mata, digo, de responder, né? Vocês acertam facinho. Mas esse monte de letrinha aqui está falando de probabilidade de um processo markoviano. Está dizendo a probabilidade de mudar para um estado J, sendo que estava no estado I, né, condicionado a um estado I, e o passado, né? Aí, o que ele coloca aqui na linha de baixo? O estado J no futuro só depende do estado I no presente. Ó. O resto que é passado, ele some. Então, isso aqui é um processo markoviano. E isso ocorre num tempo qualquer positivo. Né? Inclusive, aqui ele inclui o tempo zero, ou seja, o tempo inicial. Tá? O zero para a gente vai ser o tempo inicial. Então, na realidade, ele está repetindo a mesma coisa várias vezes aqui, nas 5 alternativas. O que ele só muda, ó, vocês vão perceber, é esse T. T maior ou igual que 3, T maior ou igual que 0, T maior ou igual que 2, T maior ou igual que 4, T maior ou igual que 1. Então, é essa a alternativa correta por causa dessa notação matemática que ele apresenta para o processo markoviano. Vamos lá, continuando. Exemplo 2. Uma cadeia de Markov em tempo contínuo, ó, ele coloca essa sigla aqui, tá? CMTC, cadeia de Markov em tempo contínuo. Possui a propriedade espaço discreto, na realidade é de espaço de estados discreto, né? Então, a questão, eu trouxe ela exatamente como que está lá no AVA, mas ela tá ruim, assim, vou ser bem sincero com a minha opinião, mas, enfim, tá lá, né? Então, a gente tem que trazer do jeito que tá lá para a gente entender o que ela quer dizer. Espaço discreto, na verdade, está falando de espaço de estado discreto. Gente, eu esqueci de tirar aqui, só um pouquinho, deixa eu tirar aqui da internet. Beleza.
Espaço discreto. E a propriedade tempo contínuo. Isso, está certo. Tempo contínuo, cadeia de Markov tempo contínuo. A partir deste contexto, avalie o seguinte diagrama de transições. Então, isso aqui ó, é uma cadeia, né, de Markov, apresentada com teoria de grafos. Aí tem lá um nó, tem os arcos, né, de uma cadeia de Markov em tempo contínuo, e aí ele quer que avalie as proposições 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui primeiro para essa figura. Então, ele está dizendo que aqui ó, tem um estado aqui, né? Tem um estado só, que é o que o nó representa. É o estado. Então, ele está dizendo assim, ó, que ele sai do estado A, vai transicionar, vai fazer uma transição do A e voltar para ele mesmo de um tempo para outro, né? Em um momento do tempo, com essa probabilidade. Isso aqui é uma probabilidade, ó. Sempre é um valor de probabilidade que é informado aqui. 1 menos m vezes d vezes t. Beleza. Não importa o que é m, qual é o valor de m, qual é de d e de t nesse momento. Mas isso aqui a gente sempre tem que saber que será um valor de probabilidade. Ou seja, vai ser um valor sempre entre 0 e 1. Né? 0 inclusive e 1 inclusive. Então, a outra situação que pode acontecer nessa cadeia aqui é sair de um estado A e ir para um outro estado que ele não mostra aqui, com essa probabilidade, MDT. Só tem duas situações, ou ele de um tempo para o outro. Ou ele transiciona para ele mesmo, ou ele transiciona para um outro que ele não informa qual é. Beleza. Analisado isso, vamos lá para as proposições. 1. No diagrama acima, observamos uma cadeia contínua de Markov do tempo com transição do estado A. Bem, a gente tem que avaliar isso. Vou voltar aqui um pouquinho. Na realidade, está transicionando. Sim, está transicionando. 2. Uma cadeia de Markov tempo contínuo, uma CMTC, possui tempo com distribuição exponencial. Olha lá que eu comentei com vocês. Que é um processo sem memória por natureza. Essa aqui está corretíssima. Né? Então, a 1 eu acho que está correta. Fiquei um pouco na dúvida, mas vou dizer que sim. E a 2 está certíssima. E a 3? No diagrama de transições, observamos uma distribuição geométrica. Isso tem nada a ver. Essa 3 tem nada a ver, a gente nunca comentou sobre essa distribuição de probabilidade. Ela existe, tá? Ela existe, mas a nossa disciplina não trabalha com essa distribuição de probabilidade. Então, realmente, 1 e 2 são as corretas, vamos ver se ela existe com alternativa. Ó, assinale a alternativa correta. Escolha uma. 1 apenas? Não, porque a 2 é correta. A 2 é corretíssima. Eu tenho certeza. Então, onde tem 2 aqui, eu vou arriscar. A 3 está errada, certamente. Então, item E e item B já são excluídos. Então, a gente fica com ou a letra A, ou a letra C, ou a letra D. Mas eu riscaria aqui na letra C, 1 e 2. 1 e 2 apenas. Então, vamos ver. Correto. 1 e 2 apenas é o que está correto. Né? Então, beleza. Agora, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Que está gravando, pode ser que vocês não queiram deixar registrado, mas eu sempre encerro a aula um pouco antes, né, para que vocês tenham, e encerro a gravação para que vocês possam ficar mais à vontade para questionar sobre a aula ou qualquer outra coisa que vocês desejam perguntar. Continuando, a gente tem 5 questões, tá? Então ainda tem tempo, nossa aula é até 8h25, então a gente tem um tempinho ainda aí, vai dar. 3. De acordo com Carlin Taylor, 1998, as cadeias de Markov tempo contínuo, CMTC, podem ser descritas de modo semelhante às cadeias de Markov tempo discreto, CMTD, né? TD, divergindo no fato de que as transições podem ocorrer em qualquer instante do tempo. Beleza, é isso mesmo. Então, ele só está afirmando. A partir deste cenário, avalie as seguintes colunas e associe corretamente os itens da coluna cadeia de Markov com os itens da coluna experimentos. Está aqui, ó. Experimento, cadeia de Markov. Então, é dizer assim, o experimento A, ele é tempo contínuo ou ele é tempo discreto? Né? Experimento B, ele é tempo contínuo ou ele é tempo discreto? Tudo é cadeia de Markov aqui, né? Então, veja que são situações, né, diversas, que a gente faz, olha para essas coisas e faz um estudo, por exemplo, considera isso como um processo,
né? Quer dizer que isso se repete de forma aleatória, né? E aí a gente olha para o tempo de ocorrência disso aí, tá? Então, o que a gente vai mudar de um para o outro é só a questão do tempo. Acontece em períodos, em momentos específicos do tempo, ou pode acontecer em qualquer momento, tá? É isso que ele quer que a gente classifique. Por exemplo, número de usuários em uma fila de banco em um determinado instante do tempo, né? É um determinado instante. Então, ele já deu aqui a dica, né? Se é um determinado instante, é um tempo discreto. Então, a gente pode dizer ó, que o 2, ele vai para o A, né? O 2, ele vai para o A. Número de máquinas avariadas. Espera aí, estou falando de tempo discreto, né? Tempo discreto, tem determinado instante, beleza. Na realidade, não, é tempo contínuo, porque aí, espera um pouquinho. Número de usuários em uma fila de banco em um determinado instante. Tá, mas aí qualquer instante, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado. Não instante específico. Então, aqui, ó, na realidade, é tempo contínuo, porque é em qualquer instante, tá? Então, o 1 é para o A. É isso mesmo, 1 é o A. Número de máquinas avariadas no fim do dia, tá? Então, todo final de dia lá de uma empresa, por exemplo, tá? É levantada essa informação, o número de máquinas que tem problema. Então, ó, é sempre no fim do dia, então é num período específico, tá? Então, aqui sim. Então, é o 1A, o 2 é B, o B é o 2, né? Então, assim, 1A, 2B. C é o quê? Esse fenômeno aqui. Quantidade de barris de petróleo produzidas por uma determinada multinacional. Tá. Então, olha só. A quantidade de barris produzida não tem nenhuma determinação de tempo, né? Então, se a produção está falando assim, sem limitar o momento, é porque isso é contínuo aqui. Então, vai ser 2C. D. Colisões entre duas partículas no intervalo de 2 minutos. Então, fechei aqui. Aqui, ó, diferente de num determinado instante, mas um instante qualquer, aqui, não, aqui eu tenho um período de tempo exato. Então, isso aqui vai ser discreto, tá? Então, desculpa, falei 2, né? No C. É 1, desculpa, é 1. É contínuo, é 1, tá? O C é 1, que é contínuo. O C é 1. E aqui, o D vai ser 2. Pronto, 2 o D. Vamos ver se eu acertei. Então, a gente tem essas alternativas, tá? Então, olha lá, voltando. Eu disse que o número de usuários em uma fila de banco, em determinado instante, eu disse que isso aqui era 1, que era tempo contínuo. Tá, disse que era tempo contínuo. Então, só tem um que é 2, eu vou descartar, então, essa letra D. Então, a gente fica com 4. Vou voltar aqui um pouquinho. Número de máquinas avariadas no fim do dia. Então, essa aqui é discreto. Então, é 2B. Então, é 1A, 2B. Voltando lá. 1A, 2B. Então, a letra A já cai fora, pelas minhas estimativas. Então, tem agora 1A, 2B, né? Então, tem letra B, letra C e letra E. Eu acabei mostrando a resposta antes. Eu tinha dito que era 1C e 2D. Então, era a letra C. Estava certa, então. Então, vou voltar só para a gente entender. Ó, o que o exercício pede? Que a gente classifique se é tempo contínuo ou tempo discreto de cada um desses experimentos. Então, a gente vai dizer assim, ó. Qualquer instante, né? Em determinado instante, mas qual instante? Qualquer um instante. Então, pode ser em qualquer momento, de qualquer forma. Tá? Então, a gente tem que ter uma certa análise da frase, né? Tem que ter uma certa subjetividade, entender o que está sendo dito. Então, isso aqui eu consideraria que é tempo contínuo, então é 1. O A vai ser 1. Tá? O A vai ser 1. Número de máquinas variadas no fim do dia. Né? Vamos lá de uma empresa que vai sempre levantamento, ver se tem alguma máquina problemática, sempre ao final do dia. E sempre que determina, assim, ó, sempre que fecha o momento do tempo, é tempo discreto.
Ó, 2 minutos, discreto. Quantidade de barris, não falou nada de tempo aqui. Quando não fala nada de tempo, pode jogar no tempo contínuo, tá? Então, a dica vai ser essa. Então, de qualquer forma, é bem isso mesmo. Minha dica foi essa. Pensando assim, peraí que eu não mostrei. O raciocínio é esse. Essa questão, eu já tinha visto ela em outros lugares, tá? Então, ela é uma questão... Eu nunca vi em prova. Em prova de DI, DIB, nunca vi, para ser sincero. Mas ela está sempre lá no AVA, nas atividades de diagnóstica e de aprendizagem. Vamos lá para 4. Lacuna, né? Tem aqui, ó, lacuna. Vamos ler. A partir de seu conhecimento sobre cadeias de Markov em tempo contínuo, CMTC, avalie a seguinte proposição. Um processo estocástico. Então, ó, o processo estocástico sempre é representado assim, entre chaves, x de índice t, onde esse t é maior ou igual que zero. Se maior que zero ou maior ou igual que zero, por ser tempo contínuo, é indiferente, é a mesma coisa. Então, só para chamar a atenção para vocês. Às vezes vai aparecer maior, às vezes vai aparecer maior ou igual. Isso não importa, não influencia em nada, porque é contínuo, então, tanto faz se é zero, maior ou igual que zero ou maior que zero. Tá? Só um parêntese. Então, continuando. O processo estocástico, está aqui, simbolicamente, em tempo contínuo, que assume valores nos inteiros não negativos. 0, 1, 2. Então, o processo assume esses valores nesse tempo aqui. Tá? Então, esses são os valores do estado do processo. Então, se isso aqui são valores inteiros, isso aqui é uma cadeia de Markov, de qualquer forma, né? Este processo é uma cadeia de Markov, isso mesmo, ó, em tempo contínuo, porque ele já está afirmando aqui. Se a probabilidade da minha variável, ó, num tempo t mais s, ou seja, um tempo lá para frente, o tempo futuro for o estado j, condicionado, a minha variável no tempo s ser igual a i. E aí tem o passado aqui, ó, x no u, onde esse u está entre 0 e s. Aqui, ó, o tempo s. E aí isso vai ser igual, desconsiderou esse XU aqui, ó, ficou só o S e o T mais S. Isso aqui é um processo marcoviano, tá? É interessante vocês se familiarizarem com essa notação. Para todo S e T, né, isso aqui na realidade está falando de tempo, por isso que é maior ou igual que zero. Beleza, agora vem o que a gente tem que completar. A cadeia tem propriedade marcoviana. Então, esse monte de letrinha aqui é a propriedade marcoviana, ou seja, é um processo marcoviano. Então a gente vai ter que preencher com alguma coisa aqui, dado o, outra coisa aqui, não depende do, beleza. Os conceitos a seguir preenchem corretamente a lacuna. Então, que é uma coisa lá, dado o, não depende do. Vamos lá. Então, tem número 1, presente x de s. Passado, x de u. U vai entre 0 e s. Distribuição do futuro, x de t mais s. X sempre é o processo, tá? É a variável do processo. Então, aqui. A distribuição do futuro, aqui, dado o presente, x de s, não depende do passado. Então, vai ser 3, 2, 1. Não, peraí. A distribuição do futuro, 3, 1, desculpa. Distribuição do futuro não depende, depende só do presente e não depende do passado. Então, é 3 nessa ordem. 1 e 2. A partir deste contexto, assinale a opção que apresenta a sequência correta do preenchimento dos conceitos e suas respectivas lacunas. Então, ó, olhando aqui as alternativas, eu falei 3, 1, 2, né? 3, vou voltar aqui só um pouquinho. 3, distribuição do futuro, depende do presente e não depende do passado. Então, é isso mesmo. 3, 1, 2. 3, 1, 2 está na letra A. 3, 2, 1... Então, é 3, 1, 2. Exatamente. Pronto. E, por último, vamos lá. Vamos lá, o último exemplo. Isso tudo está no AVA, tá? Eu trouxe lá do AVA e trouxe aqui. Estou fazendo questão de toda a aula ficar lendo questões com vocês, para vocês entenderem como é que é a minha leitura para isso, tá? Para que a gente possa entender. Percebe que e tudo que eu falo nas aulas está sempre bem relacionado com as questões, tá?
Então, mas é importante, vou deixar aqui também uma coisa que eu queria perguntar para vocês, vou deixar a pergunta, depois vocês me digam. Vocês estão lendo o livro-texto? Vocês leem o livro-texto antes da aula ou depois da aula, quando vocês vão estudar? Não precisa responder agora, tá? Mas guardem essa pergunta. Por quê? Porque é importante ler. Não só ler a minha aula, porque a minha aula é um resumo do que está lá no livro, tá? E também é a coisa que eu trago do AVA. Mas o livro-texto existe porque ele deve ser usado, tá? Então, vocês têm que ler. Se vocês forem pegar a seção 3.3 dessa aula de hoje, vocês vão ver que tem muito mais coisas lá do que o que é apresentado aqui, tá? Só que, assim, é claro, eu olho, eu leio, eu sempre leio, assim, eu já li aquele livro de processo estocástico umas 10 vezes. E aí eu sempre leio, eu faço questão de ler toda vez que eu estou com a disciplina, eu leio de novo, e aí eu extraio de lá aquilo que é essencial para a aula, tá? O que é essencial. Então, toda vez que eu faço isso, que eu digo o que é essencial para a aula, eu acabo fazendo um resumo do que está lá, tá? Mas é por isso que é importante vocês irem a fazer a leitura lá, porque lá também tem outras coisas importantes, tá? Senão não estaria ali, né, no material, tá bom? É só para mostrar para vocês a importância da leitura do livro. Vamos lá. De acordo com Carlin Taylor, 1998, as cadeias de Markov em tempo contínuo podem ser descritas de modo semelhante àquela em tempo... Percebe que essas coisas se repetem, esses enunciados, divergindo no fato de que as transições podem ocorrer em qualquer instante do tempo. Exatamente. Ele está afirmando, coisa que ele já disse em outras questões. Seja uma cadeia de Markov em tempo contínuo. Está aqui, a cadeia de Markov em tempo contínuo, quer dizer que o estado aqui vai ser no valor inteiro, né? Número inteiro, discreto. Se a cadeia entrou no estado I e permaneceu neste estado por 10 minutos, então lembra lá que o tempo de permanência em cada estado ele é importante, então tá lá no estado I, no estado genérico I, que ele chamou de I, ficou 10 minutos. Qual a probabilidade da cadeia permanecer no estado I por mais 5 minutos? Lembra que eu falei de tempo? O tempo de permanência, ela tem distribuição exponencial, e lembra que eu falei que uma das características é não possuir memória? Quer dizer que se ele está a 10 minutos, a probabilidade de ele ficar mais 5, esses 10 minutos que ele já está lá permanecendo no estado, não vai fazer influência alguma. Então, é isso que eu quero dizer, tá? Quando falar de tempo com distribuição exponencial, tempo que é processo sem memória, assinale a alternativa correta. Olha lá, tem uma cacetada de coisa. Primeiro, isso a gente vai ter que ler. Escolha uma. Letra A. Pela propriedade marcoviana, a probabilidade de permanecer no estado I, no intervalo 10 a 15, porque já está de 10, permanecer mais 5, vai até 15, né? Então, esse é o intervalo. É a probabilidade de ficar no estado I por ao menos mais 15 minutos. Não. Vai ficar mais 5, olha só. Que ele quer saber, mais 5, por que vai ficar mais 15? Né? Então, não tem nada a ver essa letra A. B. Pela propriedade marcoviana, a probabilidade de permanecer no estado I, no intervalo de 10 a 15, já expliquei por quê, né, esse intervalo, é a probabilidade de ficar no estado I por ao menos mais 20 minutos. Nada a ver também. C. Pela propriedade marcoviana, a probabilidade de permanecer no estado I, no intervalo de 10 a 15, é a probabilidade de ficar no estado I por ao menos mais 25 minutos. Nada a ver também. D. Pela propriedade marcoviana, a probabilidade de permanecer no estado I, no intervalo de 10 a 15, é a probabilidade de ficar no estado I por ao menos mais 10. Não, também não é. Letra E. Pela propriedade marcoviana, a probabilidade de permanecer no estado I, no intervalo de 10 a 15, é a probabilidade de ficar no estado I por ao menos mais 5 minutos. Agora sim, tá? Pode ficar pelo menos isso, porque é o que tem interesse aqui, ó. É o que está sendo perguntado. Então, a dica, ó, bate o olho aqui nos 5 minutos e isso, sem medo de ser feliz. Clicar nessa alternativa. Certo? É isso aí, gente. Olha só, a gente sai dessa aula meio zuretado, né? Mas minha intenção aqui é boa, tá? Sempre falar
para vocês dessas questões, eu trago do aula, vou ficar forçando. A gente tem mais umas 3 ou 4 aulas no máximo nesse semestre. Vocês sabem que a gente está tendo aí esse problema da quarentena, né, do isolamento social. Por isso a gente está tendo aula para não ficar parado, tendo aula desse tipo, né, online, né, aula remota. Mas vamos ver o que virá. Então, em princípio, o nosso retorno será dia 19, né? 19 de maio, mas vamos aguardar o que virá de notícias, tá bom? Então, eu vou tentando manter vocês informados, assim também como os demais professores, vou manter vocês informados e o coordenador também. Vou aqui encerrar o compartilhamento, tá bom? E vou encerrar a gravação.